Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender. A Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Você que nos assiste e tem recebido essa mensagem do Evangelho da Graça, do poder de Deus pela internet, eu quero dizer que você é muito bem-vindo em nossa igreja. Você que mora em Curitiba e está sem igreja, você que conhece alguém em Curitiba que está sem igreja, que precisa de ajuda, que precisa de comunhão, que precisa de um pedaço do céu. Essa igreja é um pedaço do céu em Curitiba. Quero convidar você para que participe dos nossos cultos, sempre domingo às 10 da manhã e 19 horas, quarta-feira às 20 horas tem um quarta-feira. Avenida Desembargador Augusto Simas, quer falar para eles? Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, você é nosso convidado, amém? Amém, vamos orar? Pai querido, nós invocamos o teu nome essa noite, e a razão que nos traz aqui é adorar ao Senhor no nome do teu Filho Jesus. Nós entregamos a Ti agora a nossa vida, entregamos a Ti nosso entendimento, entregamos a Ti a nossa inteligência, entregamos a Ti a nossa sabedoria, entregamos cativos a Ti a nossa mente, em obediência a Cristo Jesus. Tira de nós aquilo que não é Teu, arranca de nós, Pai, todo preconceito, toda filosofia vã, toda filosofia terrena, e enche-nos com a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Você que nos visita essa noite, você é um homem de muita sorte, ou então você deu muito azar, porque hoje eu quero falar com a igreja sobre dinheiro, e dinheiro é um assunto normalmente evitado dentro da igreja. A igreja evangélica
A igreja evangélica brasileira, ela é notadamente nós recebemos uma alcunha de pessoas que, quando se fala de pastor, por exemplo, pastor não pode nem falar de dinheiro. Nós vivemos sob algumas acusações. Na verdade, quem participa de igreja batista sabe que pastor batista é um homem que ele nem toca no dinheiro da igreja. Nós temos alguns mecanismos, não só de proteção, mas também mecanismos de controle dos recursos da igreja. Mas quando nós falamos de dinheiro, isso incomoda muita gente. Tem muita gente aprisionada, muita gente vivendo em dívidas, muita gente vivendo sofrendo, ameaçadas, pessoas que nunca aprenderam sobre dinheiro. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta para a igreja: quem aqui aprendeu sobre dinheiro em casa? Muito pouca gente aprendeu em casa a respeito da gestão financeira. E nós acabamos o quê? Quebrando a cara, gastando mais do que a gente pode, entrando por caminhos de destruição, de falência financeira. Muita gente olha para a vida de um e fala: nossa, aquele irmão ali, ele prosperou porque Deus abençoou, aquele ali não prosperou e a culpa é de Deus, ou a culpa é do diabo, e por aí vai. Então nós vamos hoje trilhar um caminho aqui da Bíblia. Você sabe que eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você pegue as suas armas e deixe do lado de fora. Pelo menos ouça a palavra do Senhor e aquilo que a Bíblia diz a respeito de dinheiro. Quando nós falamos sobre fé, existe um livro muito bom do Loren Cunningham. Ele é diretor da Jocum e ele escreveu Fé e Finanças no Reino de Deus. E eu quero trazer para vocês a visão bíblica daquilo que Deus colocou no meu coração a respeito de fé, a respeito de finanças, a respeito de investimento, a respeito de como a gente pode de fato prosperar. Não é o evangelho da prosperidade, eu não ministro esse evangelho. Eu ministro o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho do poder de Deus. É esse evangelho, o evangelho carregado com a presença do Espírito Santo que ministra o nosso coração, que eu tenho ministrado à igreja, e eu não vou sair fora do entendimento bíblico para a gente trabalhar nesse assunto. Pode passar, por favor. Travou aí? Travou? Quando nós falamos sobre dinheiro, então, a Bíblia diz em Salmos 68, verso 6... Deus tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Hoje pela manhã nós falamos sobre semeadura e sobre colheita. Há um princípio de semeadura no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele diz: aquele que semeia muito, ele colhe muito. Aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Há uma série de palavras, de ensinos da parte de Deus para mim e para você a respeito de finanças. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, existem 208 menções à palavra fé, existem 218 menções à palavra salvação, mas existem 2.085 menções ao dinheiro. Das 28 parábolas que você encontra na Bíblia, 16 fala sobre dinheiro. A parábola do credor incompassivo, a parábola do filho pródigo. O menino sai com um saco de dinheiro dentro de casa e torra tudo, e tem um menino que fica dentro de casa, não gasta nada e vive como um miserável. Há um desequilíbrio. Existem parábolas sobre o semeador. Ele diz: o engano das riquezas não deixa a palavra frutificar no coração do homem. O único espírito imundo denunciado na Bíblia por Jesus, o único, lá em Mateus 6, 24, nós vamos ler, é Mamon. Existe um princípio para a felicidade e existem princípios para misérias e desgraças. Existem caminhos que nós tomamos, que nós vamos ser felizes. Existem outros caminhos que nós vamos tomar e que nós vamos quebrar a cara e bater a 200 por hora no muro de concreto. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós recebemos uma colheita de fartura. Jesus diz que aquela semente que cai na terra boa, ela produz a 30, a 60 e a 100. Mas da mesma maneira existem sementes que caem na terra que não é boa, que cai entre as pedras, que cai entre os pinhos, que cai entre uma terra que não está preparada, e a ave vai e come. A minha oração hoje é que a ave não coma a semente que está sendo lançada no seu coração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12, essa palavra é pinçada de dentro da oração que Jesus nos ensinou. Nós a conhecemos como a oração do Pai Nosso. E Deus, Ele coloca a questão da dívida e a questão do dinheiro dentro da oração mais simples que está na Bíblia.
Se você pegar e comparar a oração de Jesus em Mateus e em Lucas, ali nas duas passagens, fala-se da oração do Pai Nosso. Nas duas vezes, ali ele não diz, perdoa as nossas falhas e perdoa os nossos erros. Não, ele está falando de dinheiro aqui, ele está falando de grana. Ele está colocando a questão da dívida, do endividamento, dentro da oração, que também fala do pão de cada dia, que também fala, livra-nos do maligno, que nos ensina a adorar a Deus e o nome do Senhor, porque ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há um convite para que a autoridade de Deus venha sobre a nossa vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, porque essa oração vai ligar a terra ao céu. Mas quando ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, ele está levando a gente a um local que a gente normalmente acha que é um ambiente natural. Mas dinheiro não é um assunto natural. O dinheiro é um assunto espiritual. Eu sei que talvez você recebendo essa palavra agora, você vai ficar impactado, como quem diz assim, não pastor, dinheiro é só coisa do mundo, dinheiro não serve para nada que não seja do mundo. Em Mateus 6,24, Jesus diz que o dinheiro é um assunto espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus, ele revela algo no coração do homem quando ele fala com ele. Ele fala que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Ele fica dizendo que o dinheiro é capaz de nos enganar. Aqui ele está usando o dinheiro como uma potestade. Ele está comparando o dinheiro a um Deus que vai brigar, que vai rivalizar com o próprio Deus verdadeiro. Um Deus que vai se disfarçar, um Deus mentiroso, que vai se disfarçar de esperança no coração dos homens. A pessoa está passando o caos, o problema, a dificuldade, a luta, a enfermidade, e ele está mal. Mas quando ele tem dinheiro, ele fala, eu posso comprar uma solução. O dinheiro é capaz de nos ludibriar, ele é capaz de nos seduzir, é capaz de destruir relacionamentos. Tem irmão que não fala com irmão por causa de dinheiro. A Bíblia diz que dois irmãos foram procurar Jesus e um deles falou assim, manda que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus falou, eu não sou juiz de vocês. Aonde estiver o teu coração, onde estiver teu tesouro, aliás, ele diz assim, vai estar o teu coração. Alguém aqui odeia o dinheiro? Então há alguma coisa errada no ensino, ou então há alguma coisa errada no nosso coração. Porque o que Jesus está dizendo, que você não pode servir, é impossível. Você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, e você vai odiar o outro. Ou seja, ou você ama a Deus e odeia o dinheiro, ou você ama o dinheiro e odeia Deus. Porque você vai amar um e vai se dedicar a um, e você vai desprezar o outro. Alguém de nós aqui despreza o dinheiro, mas ele diz que o dinheiro é capaz de competir com Deus. Ele é capaz de se tornar o foco da nossa adoração. Primeiro mandamento de Deus, em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 20, verso 1, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão, do teu beco sem saída. Eu te vi no Egito, eu fui com meu braço forte, nenhum outro Deus viu, mas eu vi, eu ouvi o clamor do meu povo, eu fui lá, e eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o que te tira da terra da escravidão. Portanto, não confie em mais ninguém, não terás outros deuses além de mim. Quando nós colocamos no dinheiro a nossa esperança, nós estamos trazendo sobre a nossa vida uma falsa esperança. Você pode confiar no dinheiro até que um dia você vai ter uma doença incurável e você vai descobrir que o dinheiro não vai resolver. Porque rico também morre de doença incurável. Nós vemos, e como nós percebemos isso, destruições dentro de famílias que colocaram o dinheiro como seu Deus. Porque o dinheiro no meu bolso, eu posso ser pobre, e tem muito pobre cujo Deus é o dinheiro. As pessoas começam a achar que o problema é ser rico. Não é. O problema é o valor que você dá ao dinheiro. Quando Jesus está falando com Pedro, em Marcos capítulo 10, vem um garoto rico. Se eu fosse comparar ele hoje,
É um jovem rico que entra aqui nessa igreja com uma Ferrari, e ele pergunta assim: o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz: conheces os mandamentos? E ele pergunta: quais? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E ele diz: mas eu tenho feito tudo isso. Ele diz: então só te falta uma coisa. A Bíblia diz que Jesus o amou. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ele não está dizendo que quem é rico vai para o inferno e quem é miserável vai para o céu. Mas ele está dizendo o seguinte: aquele jovem ele vai embora, por quê? Porque ele amava as riquezas. O problema é que o coração dele queria comprar um acesso ao céu. Nós não podemos comprar o céu com as nossas bondades. A nossa caridade não nos leva para o céu. É bom fazer o bem? É. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz: vós sois salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras, para que você não se glorie e não se vanglorie. Mas Deus fez as boas obras para você andar nelas e para que Deus fosse glorificado nelas. Eu faço boas obras, eu trabalho e ajudo na ação social, eu dou pão ao que tem fome, eu ajudo e socorro ao necessitado, mas isso não me salva. O meu Salvador é Jesus, e é por isso que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um homem que confia nas suas riquezas herdar o reino de Deus. A questão é a confiança que você coloca no dinheiro. O dinheiro no teu bolso pode ser só dinheiro ou pode ser mamão. O dinheiro no teu bolso, ele pode controlar você ou você pode controlar ele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Porque quando o dinheiro domina a nossa vida como um Deus, a nossa vida se torna uma ciranda em busca daquilo que a gente pode ter e daquilo que a gente pode dar, e o conforto que a gente pode ter, e a influência que a gente pode exercer por causa do dinheiro. O dinheiro é um assunto espiritual, e Deus diz: cuidado para ele não te escravizar. Existe um princípio da liberdade, em que nós não devemos dever nada a ninguém. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8 não é uma sugestão de Deus. Romanos 6:8 está dizendo para você: você quer ser feliz? Não deva. A dívida nos aprisiona, a dívida nos entristece, a dívida nos deixa aprisionados. Quando a Bíblia fala sobre isso em Deuteronômio capítulo 15, verso 16, e também em Deuteronômio capítulo 28, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Há uma clareza aqui na palavra de Deus, que quem toma emprestado, acaba sendo dominado. Nós estamos aqui, há um esforço tremendo aqui. Eu quero agradecer aqui em púlpito mais uma vez o irmão Maurício, para quê? Para que nos ensine os homens. Na verdade, o sacerdócio masculino está à frente quando o assunto, normalmente, o assunto é finanças. Para ensinar a igreja a sair desse lugar, onde a gente só gasta, e a gente esquece que a gente deve investir. O reino de Deus é semelhante ao rei, é semelhante a alguém que vai construir uma torre e faz contas. O povo de Deus não faz contas. O endividado fala assim: a culpa é do cartão de crédito, a vida é para ser vivida, dinheiro está aí, é para ser gastado. E ele vive correndo como um cachorro correndo atrás do rabo. Ele vive de mês em mês, de semana em semana, de ano em ano, tentando se livrar de algo que a Bíblia diz não faça. Quando a Bíblia diz não faça, há uma sedução do dinheiro fácil na tua mão. Vem fazer um empréstimo consignado. Gente, um empréstimo consignado, você está pensando que você vai se livrar do quê? Você está fazendo um acordo com o banco para você ficar mais pobre. O empréstimo consignado é uma mentira. Só que nós somos o quê? Enganados, seduzidos por uma parcela que parece que vai ser generosa. Eu faço sempre uma pergunta para alguém que entra no consignado. Depois de um ano eu falo assim: o que você fez com esse dinheiro? Ele fala: não sei, pastor. Eu não sei para onde foi o dinheiro.
Você está combinando com o banco o seguinte: daqui os próximos 2, 3, 4, 5 anos, eu vou ficar mais pobre. Eu vou ganhar menos. O banco vai ficar com a parcela do meu salário no bolso dele. E eu vou enriquecer aqueles que estão emprestando para mim. Quem vive endividado, entenda isso. Ele acaba sendo dominado. Deve para o teu cunhado. Deve para o teu sogro. Gente, dever para o sogro deve ser um negócio horrível. Dever para o cunhado, gente, aquele miserável que está sempre devendo, aqueles R$100 que ele pegou emprestado comigo e não devolveu até hoje. O devedor, ele vive fugindo do seu credor. A Bíblia fala que, eu não sei se está funcionando aqui ou aí, é aqui? A Bíblia fala que a família pode ser escravizada. Em Mateus capítulo 18, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. E ele diz que a família pode ser aprisionada. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Quais são as razões para a família a ser aprisionada? As dívidas e seus motivos. O primeiro deles é imprevistos. Pastor, eu tive que fazer a cirurgia, eu bati de carro, não estava com seguro, eu tive que investir na vida de alguém, de um parente, eu tive que resolver uma emergência. Essa é a primeira razão, é o imprevisto. A segunda, e o que é mais alegado, é a incompetência. Eu não sei fazer a gestão dos recursos. Empresas vão à falência, porque as pessoas tratam uma empresa que está crescendo como se fosse pequenina. Nós precisamos organizar, nós precisamos planejar. A igreja precisa de orçamento, a tua casa precisa de orçamento, uma empresa precisa de orçamento e planejamento. Um país precisa disso. Quando o país gasta mais do que tem, o país quebra. Quando o país ele dá mais emprego público do que ele pode, o país quebra. Vira um grande gigante, como se tivesse um monte de pessoas sugando todos os recursos do país. Quando você acaba dando para o teu filho tudo, pode gastar no cartão hoje, pode gastar no cartão amanhã, isso é pecado, gente. O pecado é igual ao cartão de crédito. Na hora que você gasta dá prazer, mas no final do mês a conta vai chegar. E a principal razão das dívidas e o predominante é o pecado. Existem razões para a dívida, sim: a busca de satisfação ilegítima, a administração irresponsável, o acúmulo de contas e dívidas e a negligência e a preguiça. Quando se fala de busca de satisfação ilegítima, Isaías 55, 22, estou citando você, Isaías, não, você é um outro Isaías. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Tem gente que joga dinheiro fora com bobagem. O sujeito vai e tem dinheiro para comprar um celular, e compra o melhor dele, mas não tem dinheiro para pagar o chip. É o celular para de santo, só recebe. Ele não tem dinheiro para colocar lá, ele vai para o shopping, ele fica entrando dentro de loja, qual é a senha? É a primeira coisa que ele faz. Qual é a senha? Não, acabou meus créditos. É gente que tem dinheiro para comprar um carrão, mas não pode comer uma pizza no final do culto. São pessoas vivendo acima daquilo que eles podem viver. Querido, você quer prosperar? Vive um pouco abaixo daquilo que você pode viver. Seja inteligente. Faça para você um colchão para o tempo da emergência. José enriqueceu o Egito, por quê? Porque ele pega 1/5 de toda a produção, naquele tempo das 7 vacas gordas. Foram 7 anos que a terra produziu. Então ele pega esses 7 anos e aproveita que ele tem muito sobrando, ele não desperdiça, ele guarda, ele ajunta em celeiros, porque virão 7 anos que ninguém vai ter o que comer. E nesses 7 anos, ele, além de ter o que comer, ele vai poder suprir a vida daquele que não tem. Mandei minha filha para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio quando ela tinha 15 anos. E ela foi lá para um colégio batista, eu estava falando hoje pela manhã. E ela falou assim: pai, essa escola aqui é uma beleza. Ela ligando para ele, eu falei: minha filha, porque você pode estudar o que você quiser,
Se você não quiser estudar matemática, não estuda. Se você não quiser estudar história, você faz a grade que você quer. Eu falei, que beleza, mas tem duas matérias que são obrigatórias. A matéria do governo, onde se aprende as leis dos Estados Unidos, e uma matéria chamada business, que é negócios. Todo americano, ele aprende a mexer com dinheiro quando pequeno. Porque o brasileiro faz 18 anos e quer comprar um carro. Mas o americano faz 18 anos e ele quer juntar o primeiro milhão dele. Por quê? Porque ele quer colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Gente, olha o que eu vou falar para você. Você que tem pai, que pode dar para você o melhor estudo. Preste atenção, você que é jovem. Quem trabalha corre atrás do dinheiro. Mas quem estuda, o dinheiro corre atrás dele. E quem fala isso não é o pastor Lobo, é Salomão. É Salomão que fala isso. Adquire sabedoria, porque ela é mais valiosa do que o ouro puro e refinado. A busca da satisfação ilegítima, a administração irresponsável. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Irresponsabilidade no trato com dinheiro. Eu não quero aprender, eu não quero fazer conta. Não tira um extrato, é desorganizado, não sei para onde o dinheiro vai. É gente que sofre de uma doença chamada dinheirorreia. O dinheiro entra e sai como se fosse, você sabe o que eu falei. E ele ganha o suficiente, mas o suficiente é insuficiente. Porque ele administra com preguiça. Ele acha que o dinheiro sempre vai estar ali. Ele nunca imagina que o dia mau vai chegar. O apóstolo Paulo fala, fica preparado, tome a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau. Jesus, ele diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha é um homem imprudente, porque o dia mau vai chegar, vai soprar ventos, vai soprar tempestade, vão vir águas, e a tua casa vai ficar sobre a rocha. Mas se você for imprudente, a tua casa vai ser levada. A Bíblia diz que acúmulo de dívidas, que acúmulo de contas, quem faz isso, ele está tendo uma noção errada do dinheiro. Ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar. Não lhe servirá tudo de despojo. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Abacuque 2, ali você vai experimentar e vai ver 5 juízos de maldição do Senhor. E 2 deles falam sobre isso. Falam sobre recursos, sobre gente que acumula. O governo fala, nós vamos dar aumento. Antes do aumento ele já está gastando. Ele não consegue ter um coração em paz com aquilo que ele tem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu sei viver contente com todas as coisas, eu sei passar fome, eu sei ter riqueza, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando a Bíblia fala sobre dívidas, existem razões para as dívidas, e não vou aqui espiritualizar, dizer que todas as razões das dívidas é não ser dizimista, mas o dízimo, ele é de fato um princípio de Deus para você ter uma colheita farta. Hoje as pessoas perguntam assim para mim, pastor, é lícito pagar o dízimo? Como se a igreja fosse um clube, como se a igreja fosse uma prestação de um imóvel. Gente, o dízimo não é pago, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala sobre devolver ao Senhor o que Ele deu nas tuas mãos primeiro. Muita gente me pergunta, como é que eu faço o dízimo? É do bruto? É do líquido? E eu sempre falo, é daquilo que vem às tuas mãos. Você tem uma empresa, e a tua empresa fatura lá 5 mil. O que vem para o teu bolso? Não, para mim vem 1.500 todo mês. Pronto, o dízimo é em cima dos 1.500. Qual é a dívida? Qual é a dúvida? Não há dúvida nenhuma. Mas aqui, Deus ele traz a questão de você ser desonesto com o Senhor nos dízimos, para o ambiente da maldição. Em Malaquias capítulo 3, verso 8 e 9 diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubai. Essa é uma palavra que é dura, mas é verdadeira. E tem gente que acha que vai conseguir competir com Deus. Não, pastor, eu não vou ser dizimista, eu não acredito nisso. Isso para mim é coisa que ficou lá atrás, não ficou não, querido.
Mateus 23, 23, Hebreus capítulo 7, são o Novo Testamento. E toda a doutrina, quem você estuda hermenêutica, quando você faz faculdade teológica, a hermenêutica diz que toda a doutrina, ela tem que ser tratada pela boca de duas testemunhas, uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Quando a Bíblia, quando Jesus fala sobre isso em Mateus 23, ele endossa, ele chancela e diz: façais isso, mas não esqueça daquilo. As pessoas faziam a mesma coisa no tempo de Jesus. É lícito pagar imposto a César? E Jesus diz: dai a César o que é de César, mas tem algo que você tem que dar para Deus. E dai a Deus o que é de Deus. São duas áreas que quando eu prego as pessoas se mexem na cadeira. Quando eu falo sobre sexo e quando eu falo sobre dinheiro. São duas áreas de profundo machucado, são áreas de traumas, são áreas de derrota. E eu fui derrotado nessa área. Porque logo no início da minha jornada cristã, eu estava lá na década de 90, eu não era fiel ao Senhor, e a igreja precisa entender isso. Eu não era pastor e também não era seminarista. E esse momento para mim, que era o momento do dízimo das ofertas, era um momento chato no culto. Lá vem o pastor falar de dinheiro. Mas se eu não consigo falar como sacerdote sobre dinheiro com a igreja, quem vai ensinar para você? Se a gente não traz as ministrações do IBBR Invest, a pergunta é: como é que você vai aprender? Você vai continuar o quê? Camelando, sofrendo, sendo destruído, sendo arrasado, e ninguém vai te ensinar a lidar com dinheiro? Quando é que você vai ser responsável para aprender? Quando é que você vai se animar para falar assim: eu vou sair desse buraco? A Bíblia diz que a desonestidade com o Senhor, ela é punida com maldição. Gente, a maldição é uma palavra dura, essa palavra chamada kalal, em hebraico, é uma perseguição que impede você de romper. É uma perseguição que impede você de vencer. Pastor, eu faço tudo certo, mas tudo dá errado. Deus, ele lança uma maldição sobre Caim. Ele fala o seguinte: você vai ser peregrino, é a palavra tão dura e às vezes usada de maneira chula. Você vai ser peregrino, vagabundo, quando você plantar, a terra não vai dar a sua força. Ele está dizendo o seguinte: que você vai trabalhar, mas não vai ter colheita. Ele vai continuar no verso 10 de Malaquias 3. Trazei, você quer resolver isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dando um mandamento com um desafio. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. É interessante que Deus não fala: eu vou abrir as portas do céu. Ele fala: eu vou abrir a janela do céu. Porque porta, você abre por fora, você entra na sua casa e você fecha por dentro. Você abre por dentro, você sai e você fecha por fora. Mas janela não. Janela só abre por dentro. A janela da sua casa só pode ser aberta por dentro. Deus está dizendo: existe algo que eu posso te dar, mas vai depender da sua obediência. Pessoas que acham que podem ludibriar, que podem enganar, que podem ser mais espertas do que o mundo espiritual, estão semeando para a sua própria derrota. Porque ele fala aqui de algo que você fala assim: eu repreenderei o devorador. Você sabe que o devorador é uma classe daqueles 4 insetos chamados de gafanhoto. Um é devorador, outro é cortador, outro é migrador, outro é destruidor. Mas ele está trazendo isso para o ambiente espiritual. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou deixar a tua semente ser destruída, ser comida, e não vou deixar que o fruto daquilo que você está produzindo aborte. Existe dentro da ideia do dízimo, eu não estou dando dinheiro para a igreja, eu não estou dando dinheiro para o pastor. O dízimo está comunicando no mundo espiritual o seguinte: a minha confiança é no Senhor. Eu não confio no amanhã, eu confio no Deus que eu sirvo, porque o amanhã pertence ao Senhor. Quando você traz o seu dízimo, você está comunicando no mundo espiritual que aquilo que ficou no teu bolso tem 100% de bênção. E é melhor ficar com 90% do bolso com bênção do que com 100% do teu bolso com maldição. E é por isso que você vive com a tua vida, ela simplesmente, ela não rompe. Eu aprendi duramente a ser dizimista. Eu falo isso aqui com vergonha, abrindo meu coração para vocês. Eu e Fabíola passamos um momento muito difícil da nossa vida por causa de desobediência.
Mas foi a única vez que eu passei por isso e eu nunca mais esqueci. Eu lembro de um tempo, nós morávamos em São Paulo e eu trabalhava, eu na verdade fui fazer um curso no Rio de Janeiro e eu aprendi a honrar o Senhor com a primícia. E nesse dia eu estava assim, vivendo um momento sem financeiro realmente muito apertado, mas muito apertado. Eu lembro de ter ido num culto, peguei um ônibus, depois peguei um trem, Rio de Janeiro tem trem. Na verdade peguei um trem, depois peguei um ônibus. E quando eu cheguei no culto, uma igreja enorme, enorme, enorme. Estávamos lá e o pastor falou assim: você que veio pronto, traga o seu dízimo, a sua oferta. E ficou o irmão no louvor. E tinha 4 irmãos, acho que diáconos, obreiros, segurando um lençol. E todo mundo via correndo, a igreja muito grande. Eu falei, eu estava com R$2 no bolso, R$2, era a minha volta do trem e do ônibus. Rio de Janeiro, gente, depois das 9 da noite daquele tempo, ainda não sei se ainda é, mas era terra de ninguém. E aí, eu estou lá no culto, sentado no final, e Deus falou comigo assim: entrega tudo. Aleluia. E eu fazendo ouvido de mercador, ele não está falando comigo. Entrega tudo, entrega tudo. Interessante, eu tinha passado numa festa antes disso. Na verdade, uma irmã tinha feito aniversário, eu fui com outro colega lá, nós oramos por ela, pelo marido dela, e ela me deu um bolo, eu gosto muito desse bolo chamado Nega Maluca. É um bolo fofinho assim, de chocolate. Quando você morde, sai água na boca. E ela embrulhou no papel alumínio e botou dentro do saco, desse saco plástico que você recebe na farmácia, recebe na padaria. E fui eu, falei, é a minha janta. Estou indo para o culto e vou sair de lá feliz da vida, vou receber uma palavra aleluiada. E aí, quando eu estou retornando, estou indo para o culto, Deus falou assim: entrega tudo. Eu falei, Deus, mas é R$2, como é que eu vou voltar para casa? Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. Eu falei, Deus, eu já estou no sufoco, o senhor está pedindo para eu entregar tudo. Gente, eu saí daquele lugar, meu Deus do céu, entreguei tudo. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, mas eu dei de má vontade. Eu dei por, toma então, Senhor, toma. E quando eu sentei, já tinha acabado o louvor, Deus falou assim: entrega tudo. Eu mandei você entregar tudo. Eu falei, o bolo de chocolate. Você está rindo porque não foi você. E eu saio daquele lugar e venho caminhando. Gente, a igreja toda sentado. Careca na igreja é ponto de referência. Todo mundo te vê. Cadê o pastor? Está do lado do careca. E aí eu vim, gente, e o povo já tinha levado. O povo botava a oferta no lençol. Eu falei, e agora? O pastor já abrindo a Bíblia, eu vim aqui, um altar alto, eu coloquei aquele saco, com aquele bolo ali, no papel laminado, e voltei, falei, Deus, me faz invisível, que vergonha, me faz invisível, que vergonha, sentei no final, eu nem sei o que o pregador falou, eu só estava com medo de ser estuprado na volta, alguém vai me assaltar, eu vou voltar a pé, é 15 quilômetros, alguém vai me arrasar, que eu estou frito aqui, Deus, eu vou voltar a pé. Nessas horas que a gente está obedecendo, o diabo é doido para falar besteira no ouvido da gente. E fiquei lá. Daqui a pouco vieram 3 diáconos botar a mão na minha cabeça. Sai desse corpo, porque ele não te pertence. Eu falei, que é isso? Devem ter aberto lá um saco de... Falou, é um despacho. Você está rindo porque não foi você. E botaram a mão, que veio aí que eu fiquei com vergonha mesmo. Falei, o que eu vou fazer agora? Terminou o culto, eu fui para a porta da igreja, falei, como é que eu vou voltar para casa? Eu já estava imaginando o papo que eu ia ter que dar, a conversa que eu ia ter que dar no motorista do ônibus, mas no trem, como é que faz? No trem não dá para você fazer isso. E de repente, já terminando, as pessoas saindo, alguém me deu um tapa nas costas, falou assim, Lobão, como é que você está, rapaz? Como é que está tudo? Como é que está a pastora? Fabíola não era nem pastora. Como é que está a Fabíola? Como é que está a Natália? Arthur não era nascido ainda. Como é que está na igreja? Como é que está no quartel? Eu falei, da igreja do quartel. Eu não conheço. Sabe quando você está falando com alguém? Esse alguém sabe tudo da tua vida e você não faz a ideia de quem ele é? Porque tem gente que encontra a gente na rua e acha que a gente é conhecido dele, porque talvez vê a gente pela internet. Ele está indo para onde? Eu falei, estou indo lá para Sulacap. Ele falou assim, eu sou de Marechal Hermes e vou te dar carona. Quando ele falou, vou te dar carona, gente, eu aleluiei. E entrei naquele gol dele, tem gol geração 4, geração 3, geração 2, geração 1, devia ser geração meio, mas eu entrei pela fé, eu falei, se esse carro aqui enguiçar, pelo menos ele dirige, eu empurro, estamos em 2, é melhor ser 2 do que 1, e fomos juntos, no meio do caminho ele falou assim, quer comer alguma coisa? Gente, eu sem 1 centavo, com uma fome, o meu estômago colado no pulmão de fome, quer comer? Eu falei, está com fome? Eu falei, um pouco.
Ele falou, vamos passar em casa primeiro. Passamos lá, quando chegamos em casa, ele faz silêncio, que a patroa está dormindo. Gente, ele pegou aquele prato de arroz, jogou aquele estrogonofe do almoço, sabe aquele que você faz com frango, e botou no micro-ondas, jogou batata palha, gente, eu comi aquilo chorando de alegria. Eu falei, irmão, e eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele é. E toda vez que você vai orar, eu falo, irmão, abençoa o vaso, abençoa esse irmão, esse varão, abençoa a casa do teu servo, mas eu não sei o nome dele. E até que, de repente, ele falou assim, eu tenho que ir, é tarde, amanhã eu vou ter aula pela manhã, lá em Marechal Hermes, na verdade. Ele falou o seguinte, Campos Afonso, ele falou o seguinte, não, peraí que tem uma sobremesa. Gente, quando ele abre o forno, que ele puxa, o que tem dentro do forno? Uma nega maluca, o bolo de chocolate estava lá. Gente, Deus nunca pede para você menos do que aquilo que Ele vai dar. Aquele dia Deus me ensinou para me dar uma lição que eu preciso compartilhar. A fidelidade ao Senhor traz para nós bênçãos. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. A questão da infidelidade é que leva a gente para a falência. Quando nós falamos sobre dizimar, existe um princípio de prisão. Como é que funciona isso? Você tem uma dívida, a dívida te dá medo. O medo leva você à dúvida, será que Deus, eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Faz você olhar para as circunstâncias, você suspende o dízimo e o céu fica fechado. Eu experimentei céu fechado. Até o dia que eu falei, Deus, eu vou confiar no Senhor. A fé não é um passo num buraco escuro. A fé é uma certeza de que a palavra de Deus é a verdade e vai cumprir na sua vida. De uma maneira sobrenatural, Deus tira a gente das prisões, Deus vira cativeiros, Deus ele leva a gente a lugares de fartura, Deus leva a gente, ele fala o seguinte para Davi, eu vou levar você até uma mesa farta diante de seus adversários, e o teu cálice vai transbordar. Existe uma promessa de Deus de fazer fartura. Segundo lugar, além disso, além de reter o dízimo, desprezo com a obra de Deus. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Não foi o diabo, não. Foi Deus. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retei o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu capítulo 1, ele é um profeta da restauração, e que está ensinando para o povo, vocês estão sofrendo, porque vocês estão sendo desonestos com o Senhor, e com a casa do Senhor. Quando nós ligamos mais para o nosso ventre do que para o reino de Deus, nós estamos dizendo que aquilo que a gente vê e vive nesse tempo, esse tempo que é efêmero e passageiro, ele é melhor do que aquilo que é eternidade. Tem gente que é incapaz de entender isso. Quando você é egoísta e fala para mim o melhor, para a igreja o pior, tem gente que pensa que a igreja está aqui e está aqui para dar o melhor para ele, mas na verdade nós estamos aqui para servir e nós darmos o melhor para a igreja. Nós somos cheios de um Espírito que nos capacita através de dons, não para nós mesmos, mas para a gente servir aos outros. O dom mais egoísta que tem, se é que existe um dom egoísta, é o dom de línguas, por exemplo. É um dom bíblico, é um dom que te faz cheio do Espírito Santo, mas é um dom que edifica só você. Quando você ora em línguas, você ora a Deus. Mas se você orar em línguas e houver quem interprete, aí você vai edificar todo o corpo. A Bíblia diz que os dons, eles servem, sabe para quê? Para abençoar os santos, para abençoar aqueles que fazem parte. Tem muita gente que só cuida de si, e o egoísmo, ignorando as coisas que são de Deus, faz com que sobre a sua vida seja retido o quê? Eu vou repetir aqui, ó. Os céus sobre vós retêm o orvalho, detêm os seus frutos. Eu mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite. Imagina você perder a alegria. Imagina você perder a satisfação de servir ao Senhor. Uma contundente afirmação sobre inexplicáveis perdas materiais e financeiras é o saco furado. Aquele que recebe, você entendeu isso? Você que recebe salário num saco furado, você vai lá, você vai no banco, no dia do pagamento, o banco foi lá e levou tudo. A Bíblia fala sobre isso ainda antes da gente ter aqui essa experiência que a gente está vendo desse mercado de consumo.
esforço sem resultado, insuficiência, economia sem benefício, espera infrutífera e ausência de bênção. É isso aqui que acontece. Você quer reter o dízimo? Então, continue vivendo. Você quer reter a oferta? Você quer deixar de cuidar das coisas de Deus? Número 3, ausência de suprimento aos necessitados. Essa igreja, nós tivemos um mês aqui que nós distribuímos 60 cestas básicas. 60. E eu tenho falado, eu estou assim muito feliz com o trabalho da ação social. Quero falar assim, Nelson, Dani e todo o pessoal, pastora Fabíola, que tem estado à frente disso aí, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário junto com o pessoal do Projeto Semente. São muitas famílias que têm sido abençoadas, muitas famílias. Nós fizemos aqui, ajudados por um monte de gente, que eu não quero citar nomes aqui, para não ser injusto, o bazar que acabou, trazendo recursos que abençoou muita gente, que você participou doando, mas que acabou abençoando muita gente que não tinha como comprar um sapato, como ter uma máquina de lavar. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz distribuída aos pobres, e a justiça permanece para sempre, e o seu poder o exaltará em glória. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este paga o seu benefício. Eu já falei aqui para a igreja, eu vou ensinar para a igreja de novo. Eu tive que ensinar meu filho o valor da esmola. Crente não prega sobre esmola, mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que tem um homem na Bíblia que mora em Cesareia Marítima, perto ali de Jope, e ele dava esmola aos pobres. E essas esmolas subiam até o Senhor, e por isso Deus manda Pedro lá para trazer o evangelho para ele. Eu estava com meu filho, para ensinar isso aí, ele tem que ensinar na prática. E fui dar para ele, fui dar para um moço que estava pedindo dinheiro na rua. Aquele moço claramente era um homem envolvido com a drogadição. Ele falou assim, pai, não dá, que ele vai comprar drogas. Eu falei, filho, aprende isso, é melhor dar do que receber. É melhor estar aqui no quente, dando dinheiro, do que lá no fora frio, pedindo dinheiro para comprar droga. Existe, Deus, uma bênção quando você socorre os necessitados. 4, os sacrifícios de ofertas retidas. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. A oferta não é dízimo, a oferta vai além do dízimo. O dízimo é o mandamento dos 10% que vem a tua mão. A oferta você dá a hora que quer, do jeito que você quer, para quem você quer, para a obra que você quer. Tem muita gente que escreve aí, Senhor, bota aí oferta para missões, para o missionário tal. Nós temos um irmão que até hoje sustenta um missionário na Itália. Até hoje. Ele é um irmão que muitas vezes não pode vir aqui, e então o Ministério da Terceira Idade, a gente chama de maturidade, os irmãos da célula, irmã Cidinha, a irmã Ingborg, a irmã Zeli, e vão visitar, e ele fielmente sustentando o missionário. Porque ele dá uma oferta dirigida. Ele dá uma oferta para a construção. Ele dá uma oferta para abençoar a vida de um irmão que ele sabe que está passando dificuldade. Agora a oferta fala com Deus de uma maneira impressionante. É impressionante como a oferta, ela atrai a bênção do Senhor. E essa figura mostra muito o que acontece com a oferta. A oferta é capaz de mudar o coração de Deus. Quando a Bíblia fala sobre isso, o primeiro assunto, a primeira vez que fala sobre a oferta, fala em Gênesis capítulo 4. Mas aqui Hebreus interpreta Gênesis capítulo 4. A oferta é sacrifício que comunica a fé. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Deus fala, essa oferta aqui foi melhor do que essa. Essa oferta desse homem foi melhor do que essa oferta aqui. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Ele foi aprovado, ele foi justificado por causa, repita comigo, das ofertas. Você consegue ler o texto? Ele foi aprovado, e por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Um homem que morreu há muito tempo atrás, mas uma oferta que fala, o seu sangue fala até hoje. Qual é o problema aqui? Eu acho que eu apaguei. Fui eu que apaguei, não foi? Deixa eu fazer isso. Deus não aceita a oferta de coração torto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a oferta. Deus, ele no lugar da oferta é um lugar de milagres, sabia disso? Davi, ele diz ao Senhor, eu não ofereceria um sacrifício que não me custe nada, 2 Samuel 24, 24. E ali Deus faz o anjo, aquela praga que veio sobre Israel, colocar a sua espada na bainha. É gente que consegue no altar aquilo que nós não conseguimos dentro do nosso quarto. É interessante isso.
Como é que Deus, ele move o coração de Deus a questão da oferta. Aqui ele está dizendo que Nadab e Abiú, por exemplo, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, filhos do pastor da igreja, que morreram no altar. No altar não se brinca. Hofni e Finéias roubavam das ofertas do Senhor. Presta atenção, você vai ouvir falar de gente, pastor, fiquei sabendo do escândalo aí, de alguém que roubou a igreja. Olha para mim, Deus não vai deixar barato. Tem gente que chega aqui, pastor, eu vim trazer meu dízimo e minha oferta. Eu falo, para mim não, entrega para o tesoureiro. Para mim, eu nem toco nisso, eu nem chego perto disso. Eu quero dar uma oferta. Não, para mim não. Quero entregar o dízimo para o Senhor. Para mim, eu não sou Deus. Dízimo é para o Senhor. Vai lá, entrega na secretaria da igreja. Vem, entrega no gasofilácio. Vai lá atrás e passa na máquina do cartão. Porque Deus, ele fala o seguinte, quando Hofni e Finéias, Deus fica tão decepcionado, que ele fala para Eli, porque teus filhos se fizeram execráveis e roubaram das minhas ofertas, eu vou tirar a tua família do altar. A família de Eli perde o sacerdócio levítico, e Deus levanta uma outra casa, chamada casa de Zadok, para servir ao Senhor. O último componente da família de Levi, da família de Eli, no altar, chama-se Abiatar, que andava com Davi, e teve um fim trágico. Pastor, ele está roubando e se deu bem. Querido, ninguém que rouba se dá bem. Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4 diz, assim diz o Senhor, ai daquele que rouba, maldito ele é, e a maldição vai entrar na sua casa e vai destruir ele e a família dele. Ninguém se dá bem ganhando dinheiro fácil. Deus abençoe a obra das mãos, é gente que levanta de sol a sol, e além disso para trabalhar. Deus abençoa quem trabalha. E aqui ele está dizendo para a gente, que Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Como e não quanto, assentado diante do gasofilácio, Jesus observava como, diga como, é forma. Aqui não é quanto, não é quantidade. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ele não colocava maçãs. Tem uma turma hoje aqui dizendo, não, a questão aqui era trigo, era maçã, era legume. Não, é dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os ofertantes. Preste atenção, a questão não é a quantidade, é a fidelidade. Deus não estabelece o reino dele com gente rica. Deus estabelece o reino dele com gente fiel. A questão aqui é a fidelidade. O que Deus busca? A fidelidade de um povo. Quando toda a igreja entender isso e quebrar o seu medo, a sua desconfiança, porque tem gente que não é dizimista, não é ofertante, porque desconfia do Senhor. Ele diz, Deus não vai dar, eu estou sofrendo, mas justamente por isso, por causa da desobediência dele. Enquanto eu não rompi com a minha desobediência, eu não encontrei um lugar de fartura, um lugar onde Deus abençoava. A Bíblia diz, honra ao Senhor com as primícias da tua renda, então os teus celeiros serão cheios e os teus lagares transbordarão. Mas nós queremos fazer negócios com Deus. Deus, quando eu receber aquele dinheiro, quando eu receber aquela causa na justiça, quando eu receber aquela herança, então eu vou ser fiel. Deus diz, não. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Não vai ser. Então experimente com o Senhor, porque o Senhor ele vai abrir fontes para você. O Senhor é o Deus que abre janelas dos céus. A Bíblia diz, gente, olha como é que é importante. Você parece bobagem, não parece bobagem? Bobagem? Até por um copo de água fria, você vai receber um galardão no céu por causa desse copo aqui. Porque minha boca está seca, eu estou pregando aqui há quase 1 hora. Então olha aqui, ó, eu vou glorificar o Senhor. Glória a Deus. E essa honra, esse galardão e esse prêmio, para quem coloca um copo aqui, recebe. Esses dias, uma irmã que eu amo, pastor, eu preparei uma sopinha para o senhor. Para você que está comendo os teus bifes, para você que está comendo as suas picanhas, que sopinha nada, mas para mim, que só estou comendo sopa, aquilo me deu um alívio. Então, Deus diz o seguinte, até por um copo de água fria,
que o homem dá para o discípulo, porque ele é discípulo, ou para o profeta, porque ele é profeta, ele não deixará de receber o galardão de discípulo e profeta. Isso mexe com Deus ou não mexe? Gente, quando a Bíblia diz que o justo prospera, mas o rebelde, ele habita em terra seca. Existe um princípio aqui falado nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Quando o livro de Provérbios, escrito por um homem sábio, diz: honra ao Senhor com as primícias, ele está falando o seguinte: coloca Deus em primeiro lugar. Antes de você colocar a tua própria vida, coloque Deus. Porque se você deixar Deus por último, você sempre vai dizer: Deus não sobrou. Eu tenho dinheiro para tudo, para pagar a conta do carro, para pagar a prestação do apartamento, para pagar o colégio das crianças, para pagar as contas. Para Deus não sobrou. E você joga para Deus, nas costas dele, uma responsabilidade que é sua. Por isso que ele diz: em primeiro lugar, coloca Deus. Eu ensinei meus filhos a isso. Eu aprendi com o Senhor. E eu fiz os meus filhos aprenderem no altar. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque Deus vai te honrar. Deus vai pegar você e vai levar a um lugar espaçoso. Quando nós temos medo, a avareza, o medo e a desconfiança impedem a gente da gente ser fiel. Tem muita gente que se culpa por causa disso, mas você não precisa sair daqui culpado. Conserte isso com o Senhor. Há tempo de começar, há tempo de recomeçar, há tempo de semear e há tempo de colher, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, comece a partir desse tempo a ser fiel ao Senhor. Vamos orar? Quero convidar o Ministério de Louvor aqui, irmã Eline e todo o pessoal, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero fazer algo diferente hoje. Hoje eu quero orar com vocês no altar. Eu quero convidar você, que Deus moveu o seu coração para a fidelidade do dízimo. Eu dei para a igreja hoje uma overdose de Bíblia. Tudo que você ouviu aqui está na Bíblia Sagrada. O meu papel sacerdotal é ensinar o povo a adorar a Deus, para que Deus traga sobre o povo a bênção dele. Você escolhe hoje viver na prisão, você escolhe hoje viver no calabouço, ou você escolhe hoje ir para o lugar da bênção do Senhor e da colheita farta. É uma decisão. A decisão, se você for honesto com o Senhor, Deus será honesto com você. O dízimo é uma questão de fidelidade. A oferta é uma questão de amor. Eu entrego porque eu amo o Senhor. Ofertas pacíficas. Tem gente que entrega oferta ao Senhor sem ter. Ana entregou o filho dela sem ter filho. Se o Senhor me der, eu te dou. E consagrou. Samuel é o primeiro homem na Bíblia que nós conhecemos, aliás é o segundo. O primeiro é Sansão, que é nazireu, consagrado desde o ventre. O terceiro que eu conheço é João Batista. São filhos que foram dedicados ao Senhor desde o ventre. Nós acabamos de dedicar aqui a vida da Thaís ao Senhor. Nós estamos consagrando ela ao Senhor desde o ventre. Só que esse homem chamado Samuel, filho de Ana, foi entregue como oferta, foi entregue por própria para fazer com que o reino de Deus viesse. Esse homem tem uma autoridade tal que ele vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e ele vai ungir Davi, homem segundo o coração de Deus, que vai trazer a reboque o próprio nome do Senhor, porque Jesus é filho de Davi. Você hoje é convidado hoje para tomar uma outra postura diante do Senhor e diante da vida com relação a dinheiro. Ser fiel no pouco, confia no Senhor, e sobre o muito Ele te colocará. Hoje nós temos algo interessante acontecendo. Muita gente faz transferência bancária. É natural isso. Mas nós falamos assim: na hora do dízimo da oferta, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vem aqui à frente. Mas você que já entregou, você tem que vir à frente. Porque é no altar que nós santificamos a oferta. A Bíblia diz isso em Mateus 23. O que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quando nós oramos aqui, nós consagramos ao Senhor as nossas ofertas, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos, e é por isso que eu quero quebrar a inércia da igreja, para dizer: vem à frente,
Vem até o altar. Esse movimento de sair daí até aqui é um movimento que você está comunicando no mundo espiritual. Eu estou dedicando tudo que é meu ao Senhor. Não deixe de participar do Senhor. Não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de participar naquilo que nós construímos. Nós vamos ter aqui um lugar confortável. Eu sei que a tua casa é confortável. Talvez aqui nós tenhamos alguém simples, que não tem um sofá na sua casa, mas vão ser raríssimos. Na sua casa você não senta numa cadeira boa? Senta ou não senta? A tua melhor cadeira na sua casa é uma cadeira de plástico? Ou é um sofá confortável? Nós temos que dar o melhor para o Senhor. A nossa vida vai passar muito rápido aqui. E tudo aquilo que eu tenho, toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu entendimento vai ser para cuidar do rebanho, das coisas de Deus aqui. Até o fim da minha história. Até meu último fôlego, meu último respirar, vai ser para o Senhor. Entrega tudo da sua vida ao Senhor. Não duvide de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Trazei na casa do tesouro os dízimos. Ele vai abrir a janela dos céus. Traga as suas ofertas e Deus vai responder com poder e vai trazer para a sua vida as respostas dele. Amém? Eu quero animar a igreja para participar dos eventos que nós vamos ter a respeito do BBR Invest. Eu tenho orado pela sua vida, para que você seja uma coluna aqui para ensinar esse povo, para que esse povo experimente o melhor do Senhor na sua vida. Amém? Vamos convidar a todos, você que veio pronto, você que foi movido pelo Senhor, você que faz parte da igreja. O irmão Alan, pastor Alan, já está colocando aí no YouTube. Você quiser participar, você nos acompanha, você é abençoado pelos vídeos. Se você quiser ajudar a gente, se você quiser ofertar ao Senhor, se você quiser trazer ao Senhor uma oferta, ele está colocando aí embaixo. Vamos colocar o número da conta, você pode participar também. Você que trouxe cartão, então o irmão Cristo, então o irmão Joel, nossos administradores, tesoureiro, você pode fazer isso agora também. E nós vamos adorar com alegria, porque esse momento é um momento de alegria. Deus ama o que dá com alegria. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, traga a sua oferta e traga o seu dízimo em nome de Jesus. Deixa eu fazer um apelo aqui. Queria tanto orar por você. Vocês podem vir à frente aqui? Todos vocês? Eu quero abençoar a sua vida. Se você sentir no coração, vem cá. Eu quero abençoar você. Queremos orar para que a mão do Senhor seja favorável a ti. Eu quero orar para que, antes de tudo, você receba aquilo que a Bíblia chama de bênção, e a bênção faz multiplicar. Eu quero orar em primeiro lugar para que a mão do Senhor não se afaste de você, e que Ele alargue as tuas tendas, que Ele sopre o seu amor sobre você e sobre a sua casa. Se você quer um milagre, você precisa de um milagre na tua casa, na sua família. Você tem um casamento que está aí fracassando, naufragando, ou você nem casamento tem e está sozinho. Se você tem um filho que está se perdendo em drogas, em loucuras e se afastando do Senhor. Filhos, olhe para mim aqui, vocês que são filhos de pais crentes. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Eu não tive um pai crente, preste atenção nisso. Eu que batizei meu pai. Os teus pais crentes têm ensinado para vocês, filhos, princípios de vida eterna. Se você excluir Deus da tua vida, se você excluir o Deus dos seus pais da tua vida, se você começar a achar que o mundo aí fora é mais colorido, você vai sofrer. Você que é pai, ore para que seu filho não desista disso. Ore para que seu filho jamais se aparte do altar. Ore pelos seus netos e pelos seus bisnetos. E ore pelas gerações que vêm aí. Se você precisa de um milagre financeiro, a hora é agora. Fala com Deus. Se você está aprisionado em dívidas, a hora é agora. Deus vira cativeiros. Deus restaura e cura vidas. Ele traz para a gente respostas maravilhosas ao que crê. Você pode crer comigo?
Você pode crer comigo? Então feche seus olhos em nome de Jesus e nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Marcos orar primeiro. Pastor Marcos, lança uma palavra de bênção sobre esse povo e sobre aqueles que estão nos acompanhando, porque eu vou orar também, eu vou concordar contigo. Vamos orar. Eu queria convidar que você estendesse as tuas mãos assim. Quando a gente vai receber algo do Senhor, a gente estende as mãos para Ele e a gente recebe. E creia. E não se prenda à minha oração, meu irmão, mas vai liberando uma palavra de fé, vai liberando uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Você tem autoridade, libere essa palavra sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, amado e doce Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome que é santo nas nossas vidas, Pai. Nós cremos, ó Deus, num Deus que é o Deus provedor da nossa vida, da nossa história, Pai. E nessa noite aqui, Espírito Santo de Deus, nós estamos consagrando aqui nesse altar, Pai, não apenas bens, não apenas dinheiro, não apenas recursos. Nós estamos consagrando aqui a nossa vida, Senhor. Nós consagramos aqui a nossa história, nós consagramos aqui a nossa família, nós consagramos aqui a nossa casa, nós consagramos aqui a nossa saúde, nós consagramos tudo que temos e tudo que somos, porque tudo que temos e somos vem do Senhor, vem da mão do Senhor que está estendida sobre a IBBR para nos abençoar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra de bênção, Senhor. Todo fracasso, toda derrota financeira, Pai, que os Teus filhos vêm acumulando durante anos, Pai, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós liberamos uma palavra de bênção, de restauração da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, os filhos estão se convertendo aos pais, os pais voltando os corações aos filhos, as famílias estão sendo levantadas aqui nessa igreja como famílias cheias do Senhor, cheias do fogo, cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, toda falência, Pai, em nome de Jesus, seja quebrada agora em nome de Jesus. Libera, Senhor, libera as janelas do céu agora, Pai, e derrama da generosidade do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, sobre as suas casas, sobre as suas histórias, Pai. Pai, nós estamos cansados de perder, nós estamos cansados de ser derrotados nessa área financeira, Senhor. Nos socorre, Senhor, as nossas vidas, Pai. Aqueles que estão desempregados, Deus, que precisam de uma porta de emprego, queremos liberar uma palavra de bênção. Não vai ficar nenhum desempregado aqui nessa igreja. Nós vamos emprestar, nós vamos dar para os outros que não têm, Senhor, e nada vai nos faltar, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado até aqui, e o Senhor vai continuar, porque o Senhor é um Deus bom sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles irmãos que têm empresas, ó Pai, faz os Teus filhos prosperar, Senhor, em nome de Jesus, mas que eles vejam que é a mão do Senhor, que é o favor do Senhor sobre a vida deles, Pai. Aqueles que estão empregados, Deus, que eles possam continuar trabalhando, Senhor, dedicando realmente aquilo que eles têm feito, a força do seu trabalho, Pai, em nome de Jesus nós consagramos ao Senhor, Pai. Senhor, nós precisamos da resposta do Senhor, Pai, sobre a vida, Pai, desse povo que Te ama, Pai, esse povo que está aqui, que ouviu essa palavra nessa noite, Pai, que entrou nos nossos corações, Pai. O Senhor é generoso, nos ensina a ser generoso, a ser fiéis a Ti, como o Senhor é fiel a nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós liberamos uma palavra sobre a sementeira dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eles vão semear com abundância e vão colher com abundância, porque a Tua palavra nos garante isso. É ela que é o balizador aqui nessa noite, Pai. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Nós comparecemos essa noite diante do Teu altar, como um dia Abel trouxe o melhor, a primícia do seu rebanho, como Abraão entregou o seu único filho. Nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, entregamos a Ti as nossas primícias, nós entregamos ao Senhor a dedicação dos nossos bens, e muito mais do que isso, entregamos ao Senhor as nossas vidas. Nós essa noite Te pedimos perdão, Senhor, perdão porque nós mentimos ao Senhor, perdão porque nós duvidamos do Senhor, perdão porque nós tivemos medo, perdão porque nós um dia sonegamos ao Senhor aquilo que era Teu, nós retivemos os dízimos, nós retivemos as ofertas, nós ignoramos as primícias, mas hoje nós estamos restaurando com o Senhor esse lugar de intimidade, de oferta, aonde o Senhor nos ouve. Pai, em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, eu repreendo todo espírito de miséria, de falência, de bancarrota, todo espírito de gafanhoto que tem destruído a sementeira do Teu povo, todo espírito que tem feito o Teu povo
povo recuar, nós repreendemos em nome de Jesus. E lançamos sobre o teu povo uma palavra profética de fartura, de abundância, de sementeira cheia, aonde os teus filhos recolham naquilo que eles escolheram trabalhar, da bênção do Senhor. Eu abençoo cada consultório, cada escritório, eu abençoo cada negócio dos teus filhos nessa igreja, em nome de Jesus. Recebe, Pai, a adoração do teu povo, recebe, Pai, o louvor do teu povo, recebe, Pai, a gratidão do teu povo, recebe o sacrifício do teu povo e traz a resposta sobre os teus servos, aqueles que estão desempregados, Senhor Deus. O Senhor é Deus na vida deles também. Em nome de Jesus, não retém sobre eles nem o orvalho, não traz a seca, mas abre para eles oportunidades, para que eles digam: só o Senhor é Deus na minha vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos irmãos que trabalham na tesouraria, irmão Joel, irmão Christian. Eu abençoo vocês e a honestidade com que vocês têm trabalhado diante do Senhor, a lisura com que o CAF tem trabalhado nessa igreja. Senhor Deus, recebe isso também como oferta de sacrifício, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo. Eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém. Vale a pena ser fiel, vale a pena confiar no Senhor. Talvez você não tenha nada para entregar, querido, entrega o teu coração ao Senhor, e diz: Senhor, eu não tenho nada hoje, mas amanhã eu vou voltar aqui, e eu vou trazer o melhor da minha colheita para o Senhor. Você que nos visita essa noite, nós temos uma classe de integração e você precisa participar. Não fique sem igreja. Crente sem igreja, crente sem proteção espiritual. Se você nos visita e tem uma igreja, dê um abraço no seu pastor, diga que nós mandamos para ele uma palavra de bênção. Mas se você não tem igreja, você encontrou uma igreja que vai cuidar de você. Essa semana, por 2 oportunidades, cheguei aqui na igreja de manhã cedo, fui chegar em casa depois de meia-noite. Não estou reclamando não, estou me alegrando. Isso me alegra. Eu me alegra cuidar de vocês. Pastor Marcos, pastora Fabíola, nós temos líderes aqui, nós temos, eu vou citar aqui, desculpe, doutor Jaime, doutora Lília, doutora Anne, são psicólogos que têm dado o coração deles para servir essa igreja. Temos homens e mulheres em todos os ministérios que estão servindo na igreja. Você está num bom lugar para ter seus filhos. O ministério infantil dessa igreja está lá embaixo ensinando a palavra do Senhor para os teus filhos. Eles não estão fazendo brincadeira em piscina de bolinha. Isso você leva eles para o shopping, leva eles para o parque. Aqui os teus filhos vão receber princípios de vida eterna. Aqui os teus filhos vão ser bem cuidados. Aqui os seus jovens, os seus adolescentes, aqui os seus quase adolescentes vão receber da palavra poderosa do Senhor no seu coração. Amém? Você que nos visita, passa lá, você tem um presente. E você que nos assiste pela internet, venha nos visitar. Eu estou doido para te dar um abraço. E eu vou lá para a porta para dar um abraço em todo mundo. Amém?